Hoje não vai dar para colocar para Terezinha não, porque tá em record. Ela vai poder assistir depois só. Tá bom? Você acha que Pode ver. Bom dia a todos. Bom dia. Jesus possa envolver os nossos corações em muita luz, muita paz, entendimento da doutrina. Hoje nós vamos ter Geilza fazer o nosso estudo. Que Jesus possa envolver muita luz e nós possamos aproveitar o máximo dos ensinamentos. Eu nunca vejo ela aqui. Hoje ela vai fazer a oração inicial. Simone vai fazer a nossa oração. Ninguém mandou você chegar cedo hoje aqui. Eu vou fazer a leitura, que eu abri aqui ao acaso, mas a leitura é muito interessante. É a lição de números 26, do livro Ceifa de Luz, em nossas mãos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Jesus, está em Mateus 6:10. Exatamente o que a gente vai falar hoje. Por isso que eu falei que é bem um negócio aqui. Os mentores estão trabalhando aqui hoje, não estão de folga, não. Você já falou que é coincidência. Será que existe coincidência, Nuno? Será que existe coincidência? Ou é tudo quase planejado? Vamos lá. Convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra, por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu para instrumento de trabalho. Encontraste no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tem contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pela experiência de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos da elevação. Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições do espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Varas acontecimentos dos quais não te
não se te faz possível a desejada liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessa circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispõe sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão de que desejais, para que, auxiliando os outros, recebas dos outros mais amplo auxílio no instante oportuno. Segundo é fácil de observar, estás na terra, de alma condicionada às leis de espaço e tempo, conforme o impositivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos, no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e escondê-lo aos semelhantes. Estendê-los aos semelhantes, porque melhorar-nos é elevar-nos, educar-nos é, sobretudo, servir, são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Deixa eu só voltar ali. Pronto, voltou. Por favor, Simone. Bom dia a todos. Bom dia. Vamos então cerrar os nossos olhos, entrarmos em contato com a espiritualidade maior, com os nossos anjos guardiões que estão sempre a olhar por nós, em pensamentos elevados. Pedimos a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus, governador do planeta Terra, que ilumine os nossos corações, os nossos pensamentos, os nossos passos, para que possamos sempre estar atento à necessidade daqueles que nos circulam, à necessidade dos nossos irmãos. Vivemos momentos atribulados no planeta Terra, mas nós sabemos que nós, através dos nossos comportamentos, podemos ser luzes nas nossas casas, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso trabalho, que nós possamos sempre pensar na luz do Mestre Jesus, para que possa iluminar as nossas vidas, dos nossos familiares, daqueles que necessitam de direcionamento. Pedimos a espiritualidade maior, que a lição desse dia que vamos aprender aqui hoje, através da nossa palestrante, que possa ser mais uma lição em nossas vidas, para que nós possamos praticar no dia a dia. Senhor Jesus, nos ilumina e guia-nos nos caminhos de nossas vidas. Assim seja. Bom dia. Bom dia. Agora é eu mesma, né? Agradeço a oportunidade da casa, Ana Lu, que me deu mais essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje, sempre uma alegria muito grande. E é uma maneira que eu gosto de lembrar, que fala que o último estágio, né, para a gente aprender, que Deus coloca na nossa mão, é ser um orador, um palestrante. Eu estou longe disso, eu estou aqui para ter uma conversa com vocês como irmãos, porque a única maneira que tem de aprender. Se não aprender de outra forma, a gente vai estudar para passar e daí a gente aprende. Então, não é que nós somos melhor do que ninguém, é porque a responsabilidade nossa ainda é maior, né? Jesus falou, não tem recurso, então eu vou colocar você agora para estudar, para falar para os outros, aí você aprende, porque o primeiro que aprende é aquele que estuda, né? Então, hoje nós vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Mas para falar da oração do Pai Nosso, eu gostaria de fazer uma reflexão, antes de começar o estudo, de quem foi que falou o Pai Nosso, quem foi que trouxe esse ensinamento para nós.
o nosso mestre Jesus. Na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual foi o exemplo melhor, ou qual foi o mais perfeito que foi apresentado por Deus na Terra para que nós seguíssemos, para modelo e guia, e os Espíritos dizem, sem pestanejar, Jesus. Então, se Jesus é o nosso mestre, é o nosso guia, é o nosso modelo, nós precisamos entender o que é ser modelo, o que é ser guia, e como que ele está sendo colocado na nossa vida dessa forma. Então, se a gente diz que eu vou copiar o modelo da roupa da Simone, desse macacão, eu vou copiar fielmente o modelo desse macacão. Eu vou copiar o modelo de uma pintura, a forma dessa pintura, então eu vou copiar fielmente esse modelo. Se Jesus é o nosso modelo, e nós somos cristãos, nós temos que fielmente tentar imitar Jesus como nosso modelo. Ele é o nosso guia, está escrito. Se ele é o nosso guia, o que é o trabalho de um guia? De mostrar o caminho. Pensa cada um de nós na Amazônia hoje, vai vir um guia para nos mostrar o caminho, a direção para seguir. Nós vamos confiar fielmente naquele guia, de que a direção que ele nos dá é a correta, porque a gente não conhece o caminho. Nós não conhecemos a Amazônia. Então, a Amazônia. Então, Jesus, como nosso guia, nós temos que fielmente, cegamente, confiar na direção que ele nos traz. Então, todo ensinamento que Jesus nos trouxe tem uma imensidão de conhecimento, de ensinamento, que nós precisamos mergulhar para entender melhor qual é o significado. Embora ainda, né, na nossa pequenez de entendimento, mas a gente vai tentando, da maneira que é possível, entender isso que ele nos traz. Então, o Sermão do Monte, que eu convido a todos que ainda não leiam, eu já li umas 4, 5 vezes, que é uma riqueza, no capítulo, que vai do capítulo 7, do capítulo 5 ao 7, né, do Evangelho de Mateus, nos versículos 9 a 8, ele traz a oração do Pai Nosso. Quando um dos discípulos pergunta, Senhor, nos ensina a orar. Então, ele olha ao céu e diz, Pai Nosso. E quando Jesus diz Pai Nosso, ele tira o egoísmo da humanidade. Ele arranca o egoísmo da humanidade. Convida a humanidade a que o egoísmo seja retirado, porque ele diz, Pai Nosso, é meu e de todos nós. Então, ele nos coloca como uma grande família no planeta Terra. Aí eu lembro de Chico, quando uma vez a irmã dele foi internada com problemas mentais, ele chorava muito, e Emmanuel, que vai nos explicar o que significa Pai Nosso, para que a gente entenda, falou, Chico, você está chorando por quê? Ele falou, minha irmã, Emmanuel, foi internada no manicômio, e você está chorando dessa forma só por ela? E ele disse, Chico, Emmanuel. Ele disse, então chora um pouquinho mais, porque todos os outros que estão lá também são teus irmãos. Então, vai tirando o meu filho, o que está acontecendo comigo, na minha família, no meu grupo de amigos, o que está acontecendo no mundo, porque todos nós somos família, e Jesus enunciou isso quando ele disse, Pai Nosso. E ele segue dizendo, nessa mesma oração, no Sermão do Monte, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E o que a gente pode entender por santificar? É honrar, é entender a grandeza, a dimensão de Deus, que nós estamos longe de entender essa dimensão, essa grandeza, mas honrar essa infinitude que é Deus na nossa vida, entender a criação, procurar entender a criação. E eu falo que é muito simples, não precisamos ir longe, é só tentar entender o funcionamento do corpo humano. É tão complexo, que tem uma proteína que no cérebro eles estão estudando há mais de 40 anos e não conseguem entender como é que funciona. Essa é a complexidade do Criador. Né? Então, honrar, santificar o nome dessa grandeza que é Deus na nossa vida. E ele segue aqui dizendo, já em Lucas, e eu vou precisar do óculos, né, porque a pessoa não enxerga sem óculos, ele diz aqui, que venha a nós o vosso reino. Então, o que é o reino de Deus? Como é que nós vamos ter a compreensão do que significa vir a nós, vir a mim, vir a cada um de vocês esse reino? E ele vai dizendo, através dos evangelhos, saindo um pouco do Sermão do Monte, o que seria esse reino. E ele diz, quando virá o reino de Deus? O reino de Deus não virá com aparatos,
nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo acolá, porque o reino de Deus, ele está dentro de vós. Está em Lucas, no capítulo 17, versículo 20. Então, nós já sabemos que o reino de Deus, ele não é palpável, ele não é material. É tudo aquilo que a gente constrói, que a gente refaz dentro do nosso íntimo. No livro Boa Nova, quando Jesus chega ao templo, no primeiro capítulo, Jesus é questionado por um dos doutores da lei e fala, que reino é esse que o senhor veio implantar aqui? E ele diz, o reino de Deus é obra divina no coração de cada um de vocês. Então, não tem o reino fora, como diz aqui, não adianta tentar buscar o reino em coisas materiais, porque não está lá. Não adianta eu tentar buscar o reino em cada um de vocês, porque não vai estar em vocês, vai estar em mim, como estará e está em cada um de nós. Então, esse é o reino que Deus vem nos propor nessa oração, quando ele diz, venha a nós ao vosso reino. E continua dizendo, agora voltando ao Sermão do Monte, o que é o reino de Deus? E ele diz, ouvistes que foi dito, não matarás, pois eu vos digo que não deves nem se irá contra o seu irmão. Lembra que Jesus é o nosso modelo? Ele é o nosso guia, ele é a nossa direção. Então, isso é um convite para que a gente faça essas mudanças, essas transformações na nossa vida. Não se ira nem contra o seu irmão. Não é não matar, é nem sentir raiva, nem ficar revoltado, porque nós não temos a compreensão e a santificação para julgar o que o outro está fazendo. Então, nem se irá, o que o outro está fazendo, eu não tenho... como Jesus não condenou, eu não tenho essa autoridade de condenação. Então, Jesus, como modelo e guia, nós temos que segui-lo e imitá-lo da forma que ele nos direciona. Portanto, se estás para fazer a sua oferta diante do altar, lembrares que se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta, vá primeiro e reconcilia com teu irmão. Eu não posso olhar o coração, a alma de nenhum de vocês, eu posso olhar a minha. Será que a gente está aqui hoje e tem alguma coisa contra o nosso irmão? Porque se Jesus é o nosso guia, essa é a proposta dele. Vai lá primeiro, se reconcilia e depois vem trazer a tua oferta. Né? Vamos colocar luz no nosso coração primeiro, antes de fazer a oferta para Deus. Não sou eu que estou dizendo, é Jesus que diz. Acomoda-te sem demora de fazer a paz com o seu adversário enquanto está a caminho com ele. E eu pergunto para vocês, se alguém tem algum adversário aqui, se Jesus é o modelo e guia, se nós somos cristãos, vamos tentar refazer, transformar qualquer picuinha, qualquer coisa que esteja causando problema entre nós e outras pessoas, para que a gente possa refazer isso. Aí, mas eu tento, a pessoa não quer. Mas aí eu já fiz a minha parte. Aí a responsabilidade não é mais minha. Mas como cristão, como seguidor de Jesus, como nosso modelo e guia, nós temos a responsabilidade de viver aquilo que ele veio nos trazer. Ele diz, ouviste que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, se alguém te ferir, a face direita apresenta outra face. Não é que alguém vem te dar um soco na rua, você vira e fala, bate no outro. Não é isso que Jesus quer dizer. Se alguém te fizer o mal, alguém te traiu, alguém não te compreendeu, tenta não revidar e fazer o mesmo. Faça o bem. Se alguém te caluniar, não vai lá falar, me caluniou, eu vou lá e vou caluniar também. A Simone falou umas coisinhas ruins de mim, agora eu vou aproveitar e vou lá e vou falar um monte de coisinha ruim dela também. Não, a Simone falou alguma coisinha, Simone, desculpa, tá? Tô usando você como exemplo. Aí eu vou falar, a Simone é uma pessoa maravilhosa. É uma filha de Deus, uma irmã que eu amo. Se falou alguma coisa, eu não quero nem saber, né? Porque isso é com ela e com Deus e não comigo. Então, a gente tem que dar outra face. Como os romanos falavam, né? Os judeus falavam para Jesus, manda os exércitos e destrói Roma. Aí Jesus perguntou, mas se a gente for lá e fazer isso, qual é a diferença entre vocês e nós? Nós estamos fazendo a mesma coisa. Isso que é dar outra face. Não fazer o mal com o mal, né? Retribuir com a outra face. E ele segue dizendo aqui, o que é o reino de Deus. Então, quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhe disse, deixem vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que se assemelham a elas.
Eu digo em verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Marcos, capítulo 10, versículo 14 e 15. Isso, gente, lembrando que nós estamos falando quando nós oramos o Pai Nosso e dizemos, venha a nós o vosso reino. Qual é o significado desse reino? Então, aqui ele diz em Marcos, o reino de Deus se assemelha às crianças. E por que se assemelha? Porque a criança ainda, né, no período infantil, brigou com o amiguinho, daqui a pouco está lá abraçando o amiguinho e beijando, não é uma maravilha? Não guarda mágoa. A criancinha cai, quebra o joelhinho, daqui a pouco está lá toda tortinha, está andando. Então, não é, o reino de Deus não é como as crianças, porque as crianças são espíritos ainda já velhos, né, com uma série de vivências passadas que vão ter que ser ressarcido, mas no período de infância é uma maravilha, não tem raiva de ninguém, a mãe briga, daqui a pouco está lá beijando a mãe, então é isso que ele disse, assemelha às crianças, porque é assim que nós temos que nos comportar, não guarda raiva, caiu, levanta, continua o caminho, é essa a proposta desse reino, quando a gente diz, venha a nós ao vosso reino, nós precisamos meditar, refletir, o que eu estou dizendo com isso? O que é o reino que ele propõe? Seguindo aqui, ele diz, e ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga, logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, Marcos, capítulo 4, versículo 26 a 29. Não importa se a gente entende o reino de Deus ou não, na nossa pequenez, ele vai acontecer. Essas transformações é como a semente que foi colocada na terra e que dia e noite germina sem a nossa percepção. E assim é com cada um de nós. Independente da velocidade, esse reino, essa reforma, essa reconstrução, essa transformação de nós ainda imperfeitos em espírito perfeito vai acontecer, né? Não importa se eu me rebelar contra Deus, contra as leis divinas, vai acontecer porque é a única coisa que nós somos fadados, né? A chegarmos a sermos espíritos perfeitos. Então, é como a sementinha que foi colocado, dia e noite está ali. Se eu percebo, se eu não percebo, esse reino de Deus está sendo construído dentro do meu coração. Aí ele passa para essa parte que diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como que a gente vai entender o que é fazer a vontade de Deus? Aí, se nós vamos para exemplos de grandes missionários, vamos falar de Gandhi, vamos falar de Martin Luther King e tantos outros, está muito longe. Chico Xavier está muito longe. Então, eu vou trazer para vocês exemplos da minha vida cotidiana, de coisas que eu vivo, que eu convivo para dizer que é possível se ter essa postura diante de seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, pessoas comuns como nós. Não vamos para longe, não, porque fica longe demais para tocar. Então, eu vou trazer para vocês a história do meu sobrinho André. André nasceu, eu tenho aqui, até anotei, porque tem que ter uma colinha, né? O André nasceu dia 6 de janeiro de 2022. Hoje ele está com 2 anos e 8 meses. O André nasceu com 25 semanas, 6 meses, e foi para a UTI neonatal. Ele ficou internado na UTI neonatal por 4 meses. Intubado. Esse menino pegou várias infecções durante essa intubação na UTI neonatal. E essa aqui é a mãezinha dele, minha sobrinha Luana. E a gente falava com ela, ela sempre dizia, tia, tá tudo bem, Deus é bom, Deus é bom. André saiu da UTI neonatal, foi para casa, ficou 1 mês sem poder ter contato com outras pessoas, para não pegar outras infecções. Não podia nem ver a avó nem nada, só com a mãezinha dele. Só que decorrente a essa internação, a intubação, ele não conseguia chorar. Então, ele tinha que ficar 24 horas em cima desse menino, porque ele podia morrer, porque não escutava a voz dele. Ele perdeu a possibilidade de chorar.
E o André ficou com várias sequelas. Ele não podia, por exemplo, tomar banho, porque a temperatura do corpinho dele caía, ele podia morrer. Então, tinha que ser rápido o banho. Ele ficou com problema no pulmão. Essa menina tinha que sair de um estado para o outro no carro da prefeitura, que lá no Brasil é tudo muito difícil, para fazer via fonoaudióloga, para fazer ele voltar ele a falar. Tinha a fisioterapia para poder fazer ele voltar aos movimentos e ficar normal. E foram aparecendo várias outras assim, complicações na saúde desse menino. E ela ia de um estado para o outro. Pensa vocês ir para Ohio, sair hoje de madrugada, chegar em Ohio no médico pelo SUS, e no outro dia ter que ir para outro estado com essa criança fazendo inalação por causa do problema pulmonar dentro de um ônibus, ou dentro de um carro da prefeitura. E a gente falava com ela, filha, como que tá? Ela falava, tia, tá tudo bem, Deus é muito bom. E foi nessa correria com o André. Passou alguns meses, descobriram que ele tinha uma outra doença chamada branquicefalia, que é quando o cérebro da criança fica achatado e pode fazer uma série de complicações. Eu não vou entrar muito aprofundada no assunto, porque eu não tenho conhecimento. Mas precisava de uma cirurgia urgente. Pelo SUS poderia demorar anos, o pediatra disse, ele pode morrer. Tem que ser rápido isso. Precisava 150 mil para fazer a cirurgia do André. E aí a gente pensa assim, Deus não falou que nós somos todos irmãos? Eu falei, minha filha, vamos começar a pedir, vai aparecer, né? Vamos começar a fazer, vou pôr na internet, graças a Deus conseguiu praticamente todo o dinheiro para a cirurgia dele. Acredite vocês ou não, com todas essas complicações que essa criança nasceu, quando estava para fazer a cirurgia, que o dinheiro foi arrecadado, estava tendo dengue no Brasil. O André pegou dengue, foi para a UTI, ficou 1 mês entubado, entre a vida e a morte. André pegou várias infecções na UTI, graves, os médicos não acreditavam que ele saísse vivo de lá. O dinheiro já pronto para a cirurgia e o menino internado na UTI. Ligava para a Luana, falava, minha filha, como tá? Ela falava, tia, ele tá bem, porque Deus é muito bom. André ficou 1 mês internado na UTI, saiu, graças a Deus, sobreviveu, teve que passar um período para se restabelecer, para a gente planejar essa cirurgia dele, que já era para ter sido feita há 5 meses atrás, 4. O André se restabeleceu, foi para semana passada, graças a Deus, para Londrina, conseguiram, tá a fotinha dele ali, fizeram a cirurgia do cérebro, fizeram a reestruturação do crânio dele, e o André está se recuperando muito bem, graças a Deus. Mas de tudo isso, gente, eu digo que toda vez que eu falava com a minha sobrinha, eu nunca vi desespero, eu nunca vi por que comigo, tia, eu acho que o André vai morrer, jamais. Ela falava, tia, Deus é bom, ele tá ficando melhor. Todo mundo falava, o menino tá para morrer. E ela falava, não, ele tá bem, ele vai ficar bem, porque Deus é bom. Ela sempre falava isso. Então, é isso que eu digo, o que quer dizer, seja feita a vossa vontade. Não precisa ir longe, é um exemplo aqui, pertinho, que a gente pode trazer como exemplo. Aqui está o André. O mais lindo disso, gente, é que o André, com todas essas complicações, com tudo que tem acontecido com esse menino, você não vê o André sem um sorriso no rosto. Por quê? Não sei. Esse menino se afoga, esse menino vomita, esse menino não pode tomar banho, vive em médico, passou por essa cirurgia, mas toda vez que você fala com o André, ele tem um sorriso no rosto. Então, eu acredito que existe realmente um propósito, a misericórdia de Deus trabalhando tanto nele quanto nessa menina. E por isso que eu trouxe o exemplo deles aqui. É vida, aqui, muito perto. E eu quero pedir para vocês a licença de mostrar um áudiozinho que ela me mandou, para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Muito simples, mas que pode ser muito significativo na nossa vida. Espera aí. Oi, tia, bênção, tia, perdão de não ter mandado mensagem, eu acabei esquecendo, tá? A correria aqui. O neném fez a cirurgia segunda, graças a Deus deu tudo certo, Deus é bom o tempo todo. Ele já tá se recuperando bem, gente. É só isso que vocês queriam que vocês ouvissem. Ele tá bem, Deus é bom o tempo todo. E aqui ela diz assim. Esse menino é guerreiro demais, né, tia? Graças a Deus deu tudo certo. Ele teve uma interferência, não sei se eu não entendi algo aqui de cima,
A gente preocupada com questão pulmonar, mas na hora da cirurgia ele teve bastante sangramento, né? Muito sangramento, fez transfusão de sangue. O doutor falou que foi mais do que esperado. Mas o propósito de Deus na nossa vida e na vida dele é muito grande. O propósito de Deus na nossa vida e na vida dele é muito grande. Então, eu não teria essa força. Eu vejo a luta dessa menina. Eu digo para vocês, eu não teria esse entendimento, essa capacidade que essa menina teve de viver essa experiência e continuar dizendo: Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Deus tem um propósito muito grande na nossa vida, sem questionar. E o outro exemplo que eu tenho para vocês, perto, muito perto de mim, do que é seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Minha mãe amanhã faz 91 anos. Hoje teve a missa de celebração dos 91 anos dela. Nunca convivi com um exemplo de fé, confiança em Deus maior do que ela. Não posso dizer que existe para mim. Vou falar rápido, porque o tempo é curto. Dona Rosa teve 10 filhos, passou fome, muita fome para nos criar. Tinha câimbras no corpo durante as gravidezes, não tinha o que comer. E ela fala até hoje: se eu tivesse que viver tudo isso para ter vocês, eu teria tudo de novo. Porque cada um de vocês é uma bênção de Deus na minha vida. Em 2014, um dos meus irmãos, aos 37 anos de idade, dirigindo no trabalho, um caminhão, cai num precipício. E ela recebe a notícia de um filho que estava bem, tranquilo, saudável, morreu. Ficou todo mundo desesperado, a mãe não vai dar conta, o pai não vai dar conta. A minha mãe passou o luto e ela dizia: ele não é meu filho, é filho de Deus. Então, eu tenho que respeitar a vontade de Deus e vocês também têm que respeitar a vontade de Deus. Passaram-se alguns meses, o sorriso e a alegria voltou para o coração da minha mãe e para o rosto dela. A gente achava que não ia acontecer. 2012, meu irmão caçula, com a minha sobrinha de 20 anos, sai de casa também num caminhão, tem um acidente grave, os dois desencarnam juntos. Os dois filhos caçula dela, que cuidava, que amparava. Todo mundo falou: agora a mãe não dá conta. Agora ela vai entrar numa depressão. Os médicos se preocupavam com ela. Ela passou o luto, sofreu, chorou, mas falava: eles não são meus, eles são filhos de Deus. A gente tem que entender e respeitar a vontade de Deus. Passaram-se algum tempo e a minha mãe voltou a sorrir de novo. Nunca questionou, nunca perguntou e jamais deixava que qualquer um de nós questionasse a vontade de Deus. Meu pai, companheiro dela de 62 anos, desencarnou em 2017. O médico falou: agora a dona Rosa vai entrar em depressão, porque o companheiro dela caminhou com ela, os filhos tudo bem, mas o seu Antônio, agora a dona Rosa não vai dar conta. Passaram-se alguns dias, a minha mãe sofreu luto, chorou a morte do meu pai, voltou com a mesma história. É filho de Deus, se ele quis levar, a gente tem que respeitar e continuar o nosso caminho. O sorriso e a alegria da minha mãe é esse, sempre. Sorrindo, trazendo essa confiança, essa certeza de que se aconteceu, porque aconteceu segundo a vontade de Deus. Então, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. É esses exemplos perto de mim que eu quero que vocês compartilhar com vocês. Porque quando vai para muito longe, a gente não consegue entender o que significa isso. Para mim, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu, é o que minha sobrinha está vivendo, é o que a minha mãe passa para nós. Então, são exemplos do dia nosso, da vida cotidiana nossa. E essa fotinha aqui do lado são as 5 gerações que ela trouxe já para a Terra. Minha mãe, minha irmã, a filha da minha irmã, a Luana, que é a mãezinha do André, e o Andrezinho, que é a 5ª geração juntas. E a minha mãe continua dizendo: não importa o que aconteça, seja feita a vontade de Deus, assim na terra como na terra como no céu. Então, é esse exemplo de fé, de confiança, do que é Deus na minha vida, na vida da nossa família, que é trazido pela Dona Rosa, que hoje teve a missa de 91 anos, e amanhã, de fato, é o aniversáriozinho dela, está lá feliz com todas essas coisas que ela passou como vó, vendo o André agora, e ela continua dizendo: Deus é bom o tempo todo, né? Seja sempre feita a vontade dele. E passamos, então, para o dai-nos hoje o pão de cada dia.
que também está na oração do Pai Nosso. Em João, no capítulo 6, no versículo 5 a 1, ele diz assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Então, quando a gente fala, dai-nos hoje o pão de cada dia, nessa oração, a gente pensa muito no pão do corpo, né? Dai-nos hoje o pão de cada dia, o trabalho, para que eu possa ter o alimento, para que eu possa, né, sobreviver. Mas na tradição hebraica, o pão significa conhecimento. Então, quando a gente diz, dai-nos hoje o pão de cada dia, é claro que nós precisamos do pão material, porque nós vivemos na matéria. Nós precisamos nos alimentar. Mas muito mais o pão da alma do que o pão do corpo. Porque o pão que vai nos alimentar, como ele diz, eu sou o pão, e quem comer dessa carne viverá para sempre, ele está falando da parte espiritual, do ensinamento que ele nos deixou no Evangelho, e não do pão que alimenta, porque o pão que alimenta hoje, amanhã a gente volta a ter fome. Mas o pão da alma, que é o que ele veio nos trazer, nos alimentará de uma forma que nós não teremos mais fome, né? Tem aquela frase que se vê sempre na internet, que diz assim: cuida do teu corpo como se fosse viver 300 anos. Porque o nosso corpo é o nosso templo sagrado, né? É aqui que habita o nosso espírito. A gente tem que cuidar do corpo, alimentar, dar água, mas tem que cuidar da alma como se fosse morrer agora. O que eu estou fazendo para que, se eu desencarnar agora, eu estou de acordo com dai-nos hoje o pão de cada dia, né? Como que eu estou vivendo o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus na minha vida diária? Se ele é meu modelo, se ele é meu guia, como eu trouxe o exemplo da Luana e da mãe, o que eu estou fazendo para viver, para seguir a direção de Jesus, para imitar Jesus como meu modelo? Não, mas está muito longe, por isso que eu trouxe dois exemplos bem pertinho, né, de coisas pequenas da nossa vida diária, que é possível. Agora, quem veio falar, fala assim, nossa, ela deve estar fazendo então, né? Tô longe, gente. Eu falo, vou ter que encarnar 5 vezes para conseguir ter a força, ter a confiança que a minha mãe tem em Deus. Eu tô longe disso. Eu tô longe, eu que estudo a doutrina espírita, o evangelho há 15 anos, eu tô longe de ter a atitude que a minha sobrinha de 20 anos, 19, está tendo durante a situação que ela está vivendo. Eu tô longe. Então, eu estou nessa procura, nesse esforço, nessa busca para edificar esse reino dentro de mim, porque eu também quero ter essa fé, eu também quero ter essa confiança. E esse tem que ser o compromisso de cada um de nós, né? A gente tem que buscar essa confiança, buscar essa fé, buscar viver os ensinamentos do Cristo na nossa vida diária. E eu choro. Essa semana eu fui no médico, meu dedinho está quebrado, ó. Quebrou o dedinho e o médico parece que fez um procedimento equivocado e eu vou ter que provavelmente fazer uma cirurgia na mão. Eu saí de lá chorando, gente. Falei, é ruim? Por causa de um dedo. Mas chorei, eu tenho que ser honesta com vocês. Eu falei, meu Deus, vou ter que passar por toda a situação. Embora eu entendo que tudo tem um porquê, que se quebrou o dedinho, que fiz alguma coisa errada, tem um propósito aqui que eu não estou enxergando. Então eu peço, Senhor, me ajuda a ver. Mas eu sou tão fraca que quando o médico diz que eu vou ter que talvez quebrar o dedo, eu saí de lá chorando. Imagina eu com um filho, tendo 5, 6 infecção grave, médico dizendo que vai morrer, tem que fazer cirurgia, não tem dinheiro. Eu com meus filhos caçula, morrendo num desastre de uma hora para outra, perdendo meu marido. Não dou conta, não dou conta. Eu estou longe de chegar se alimentar desse pão que Jesus nos deu, que essas pessoas que eu convivo já conseguem e eu ainda não dou conta. Mas estou aqui, né, no esforço diário para tentar buscar isso. Aí ele segue dizendo, na oração do Pai Nosso, perdoe as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, Pedro se aproximou de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes eu deverei perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? E Jesus respondeu, eu digo a você, não 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, gente, como é que está o nosso perdoar para aquele que nós olhamos e falou, errou, se equivocou? Porque
se a gente não perdoa, para ser bem correto, nós estamos nos achando melhor do que o outro. O outro errou, não vou perdoar. O próprio Cristo não condenou ninguém. Então, por que nós estamos condenando? Gandhi, uma vez, levou um murro no rosto, um soco no rosto, e não reagiu. Aí, o soldado falou assim, você não reage? Como assim não reage? Aí, ele tinha um crucifixo no pescoço. E Gandhi falou, eu não reajo porque eu sigo esse que está aí, no seu pescoço. Eu não dou, eu dou a outra face. Entendeu? Um cristão batendo e um muçulmano dizendo, eu não faço, eu não revido, porque eu sigo esse que você tem no pescoço. Será que nós estamos seguindo? Será que nós estamos seguindo? Aí no livro Passos da Vida, a irmã Sheila vem ser bem incisiva e dizer assim, a falta de perdão, ela causa manchas no nosso perispírito, causa pontos mortos, é assim que ela diz, no livro Passos da Vida, por Chico Xavier. Se eu não perdoo, se eu me melindro, se eu me irrito, se eu me magoo, eu vou causar pontos mortos na minha alma, que em algum momento na minha trajetória, como espírito imortal, eu vou ter que ressarcir. Então, pensamos que cada vez que eu me magoo, que eu me ofendo, que eu me revolto, que eu não perdoo, eu estou criando pontos mortos na minha própria alma, que vai ter que ser refeito. Então, Jesus disse, perdoa não uma, não 7, mas 70 vezes 7, porque ele sabia, ele nos ama do mal que a falta de perdão nos causa. E hoje a medicina já comprova, né? Que a falta de perdão, que a raiva, que a mágoa causa gastrite, úlcera no estômago, se transforma em câncer, e vai indo, né? Desenvolveu um problema sério de saúde, por quê? Vai fazer uma análise, é uma mágoa que eu estou trazendo de 10, 15 anos atrás, que eu não consigo digerir, né? Então, a irmã Sheila fala, acorda, porque toda essa mágoa, toda essa falta de perdão vai ter que voltar para a vida, porque ela causa pontos mortos na sua alma. E vai ter que voltar para a vida, porque nós não somos morte, nós somos vida, né? Então, nós temos que aprofundar, refletir, conhecer quem é Jesus, o que ele tem para nos trazer. E, de novo, eu convido para cada um de vocês que ainda não leram o Sermão do Monte, leiam. É pouquinho, capítulo 5 ao 7. Ali tem, como eu poderia dizer, um tesouro para nós que somos cristãos, entendermos e tentar praticar na nossa vida. Está tudo ali resumido no Sermão do Monte. E o que Jesus diz? Nós não perdoamos, né? O pessoal fez alguma coisinha para mim, vou morrer com a mágoa, vou desenvolver uma doença e morro, mas não perdoo. Não perdoo. Jesus, no espírito puro, só amor, só misericórdia, foi maltratado, foi achicotado, foi assassinado, foi colocado numa cruz, foi pregado na cruz. E o que ele disse na cruz, antes dele suspirar e desencarnar? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E a gente se melindra por qualquer coisa. Eu tô falando a gente porque eu também sou assim, viu? Então a gente se magoa por qualquer coisa. Jesus que só fez o bem, só trouxe o bem. Né? Eu estou assistindo aquele Chosen, não sei se vocês conhecem, e agora está indo lá para a parte que ele vai lá para ser crucificado. Eu falei, eu me recuso, porque eu estava lá. Me recuso a ver a parte. Tanta bondade, tanta coisa boa para a humanidade, e nós pregamos ele numa cruz. Né? Então, vamos absorver esses ensinamentos do nosso modelo, do nosso guia, e trazer isso para a nossa vida prática, sabendo que não está longe, né?
A gente pode sim, a gente deve sim ter esse compromisso de seguir as instruções de Jesus, mas para isso a gente tem que estudar, tem que ler o Evangelho. Aí falar, mas você está lendo lá na Bíblia, então o Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho tirado dos Evangelhos de Jesus, e os Espíritos apenas tiveram a bondade de esclarecer o que significa, porque às vezes a gente vai lá, lê, fala, gente, não estou entendendo nada, né? A gente está num nível de compreensão muito pequeno, então os Espíritos, por bondade, foram lá, Kardec e os Espíritos, falou, tá aqui, ó, o que significa perdoar? O que significa caridade? O que significa amor? Os espíritos já mais elevados do que nós, que têm um pouquinho mais de conhecimento, tiveram essa caridade. Então, essa a diferença. O Evangelho segundo o Espiritismo é os espíritos nos esclarecendo como professores do que significa o Evangelho do Cristo. Mas se você pegar sua bibliazinha lá, vai lá nos Evangelhos, está tudo lá, mesma coisa. Não tem diferença. O que sai do Evangelho para o Evangelho segundo o Espiritismo é que os Espíritos apenas nos esclarecem. Então, vamos entender quem foi Jesus e qual é a proposta dele na nossa vida. Se ele é nosso modelo, nosso guia, nós precisamos seguir o exemplo dele e a direção dele. E não tem outra maneira de seguir o exemplo e a direção sem conhecer. Nós precisamos conhecer Jesus. Não nos deixe cair nas tentações, mas nos livre do mal. Vamos seguir aqui. O que é uma tentação, gente? Quando a gente fala no livro das tentações, o que é uma tentação? Um ato, está lá no dicionário, um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado. Um impulso, um desejo, uma satisfação imediata. Ah, eu vou lá na cozinha, sei que meu colesterol está alto, matei um pudim desse com a mãe, eu tô doida para comer e como, e ai, mas não dá um pedacinho, não dá, e vou lá e como outro. Fez a satisfação do momento, mas vai me trazer consequência. Então, a tentação, quando fala nos livros da tentação, é da satisfação imediata de algo que pode me trazer problema depois. Eu assisti uma palestra da Anete Guimarães, ela fala assim, e eu vou fazer minha proposta para vocês. Eu tenho minha escova de dente aqui na bolsa, alguém quer usar? Tá limpinha, o dentista diz que tá tudo certinho. Alguém usa minha escova de dente? Alguém quer usar? Não, né? Por quê? Pessoal, né? Mas os jovens, às vezes hoje em dia o jovem fala assim, ah, mas eu vou sair de noite, fiquei com 4, 5. Se você não usa a minha escova de dente, por que sai por aí beijando, abraçando e ficando com todo mundo? Também anti-higiênico, tem que prestar atenção. É as tentações imediatas. Ver o cara lá bonito, né? As meninas ali olhando para mim. Mas é um príncipe. Aí sai, já beija, faz tudo. Ah, então pode usar a minha escova de dente, é a mesma coisa, né? Então, as tentações, a gente vê, cai, mas não se dá conta do que está fazendo. Ah, peguei um carro ali, uma BMW, vou lá na estrada, o speed limit é 75, eu vou a 150, eu tô com uma BMW, só para sentir a sensação do momento, daqui a pouco capota o carro, morreu, acabou. Então, é isso que é a tentação, né? A gente tem que, é o prazer imediato daquilo que a gente está fazendo que vai trazer consequência depois. Nos livra do mal. O que é o mal? Está nos vícios em oposição às virtudes. É a nossa inteira responsabilidade. Nós temos livre-arbítrio, né? Então, tudo aquilo que nos acontece, tudo que acontece ao homem é inerente ao homem, não a Deus. Então, eu conheço as leis de Deus. Eu sei que eu tenho que ser boa, que eu tenho que ser caridosa, que eu tenho que ter compaixão, né? Se eu vou em oposição a tudo isso que Jesus, que é o meu guia, que é o meu mestre, me fala, eu vou causar o mal na minha vida, né? As más escolhas, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. As coisas que nos acontecem nessa vida que a gente, né, todo mal, toda doença, toda intempérie que acontece, é por causa de vidas passadas? Aí os espíritos dizem não, a maioria é por uma escolha feita nessa vida. Agora, né? Então temos que prestar atenção naquilo que a gente está escolhendo, o que a gente está escolhendo para a nossa vida. E quando a gente diz assim seja, no final da oração, depois que a gente fala, né, Pai nosso que estás no céu,
Quem que é Pai Nosso? O que que significa isso? Né, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, a gente viu as propostas, né, do vosso reino, seja feita a vossa vontade, como que é se submeter a essa vontade de Deus, dai-nos hoje o pão de cada dia, o que é o pão de cada dia, a gente vai refletindo sobre isso, e quando termina a oração, ele diz assim seja, o amém. Então, quando a gente diz isso no final, a gente está reiterando formalmente, demonstrando a nossa fé, e uma aprovação feita ou dita de um desejo que determinada coisa aconteça. Então, quando a gente diz, né, rezou, fala amém, assim seja, a gente está dizendo que a gente concorda, que a gente entendeu, que a gente vai viver aquilo. Assim seja, Senhor. Assim seja. Então, tudo que está ocorrendo na minha vida, seja lá o que for, eu estou dizendo para Jesus que eu entendi, que eu concordo. Eu assino embaixo quando eu digo assim seja. Então, a gente tem que entender o que significa Pai Nosso, o que significa venha a nós o teu reino, que reino é esse? Nós precisamos entender com profundidade o que é receber o pão de cada dia. Que pão é esse? O que é ser feita a vontade de Deus? Porque eu assino embaixo que eu entendi tudo isso. Está lá no Sermão do Monte, né? Então, para que a gente possa confiar cegamente no nosso modelo, no nosso guia, a gente tem que, para que a gente siga, a gente tem que conhecer, a gente tem que entender essa proposta. E só para terminar, gente, quando Jesus fala, né, que Pai Nosso e nos coloca como irmãos, tem uma historinha bem engraçada, e a gente vai ver onde é que nós estamos nessa história. Diz que uma vez uma fazenda, e tinha uma tulha lá, e tinha um ratinho dentro da tulha. Aí, a mulher percebeu que o ratinho estava lá, a dona da fazenda, colocou como que diz, uma ratoeira, para pegar o rato. Aí, o rato ficou desesperado, correu para a galinha e falou assim, dona galinha, a mulher, a dona da fazenda, colocou uma ratoeira lá na tulha, tô perdido, vim aqui, preciso de ajuda. A galinha falou, eu tenho alguma coisa a ver com isso? Você que é o rato, a ratoeira, você que se explica lá com a sua ratoeira. O rato desesperado foi pro porco, falou, seu porco, a dona da tulha colocou uma ratoeira lá, eu preciso de ajuda, eu tô desesperado. O porco falou, e eu tenho alguma coisa a ver com isso? Você que é o rato, a ratoeira, eu não vou lá, a ratoeira não vai me pegar. Foi para a vaca. Dona Vaca, pelo amor de Deus, a senhora lá da fazenda colocou uma ratoeira lá na tulha, eu preciso de ajuda. A vaca, eu com esse tamanho vou estar me preocupando com ratoeira e com rato, você que se vira, o problema é seu. O rato voltou, muito triste, não teve ajuda de ninguém, voltou para a tulha, ficou lá. Mas ele sabia que a ratoeira estava lá, não chegava perto, mas um dia a ratoeira pegou uma cobra. E a mulher foi lá, a pessoa que era o rato, foi tirar a cobra mordeu a dona da fazenda. A dona da fazenda foi, do sítio, não fazenda, a dona do sítio foi para o hospital, ficou internada entre a vida e a morte. Passaram-se uns meses, ela voltou para casa, e aí precisava de uma canja para comer, para ficar forte. Tchau, tchau, galinha, que não tinha nada a ver com o rato. Lá se vai a galinha. Mas começou a vir gente na casa da mulher. E precisava fazer um almoço, precisava fazer uma comida, mas era muita gente. Então, vamos matar o porquinho, porque precisa comer. Mas o porco não tinha nada a ver com o problema do rato. Mas a dona Vaquinha, que estava lá linda no pasto, ficaram muitas contas para pagar. Ela tinha que fazer o quê? Vendeu a vaca para o açougue. Lá se foi a vaca. Então, gente, moral da história. Quando está acontecendo com outro, não está acontecendo com outro, está acontecendo comigo. Porque Jesus disse, Pai nosso que estás no céu. Poucos dias no Brasil, estava uma fumaça muito grande, as pessoas não conseguiam respirar, tem muita gente lá com problema de respiração. Aí fala aqui no Brasil, não é no Brasil, é aqui na Terra. Porque o ar do Brasil vem para cá. Nós não estamos isolados. Entende? O que aconteceu no Rio Grande do Sul, que tanta gente perderam tantas coisas, eu falo, mas lá no Rio Grande do Sul, o que eu tenho a ver com isso? Se sai um disease, alguma doença sai de lá, vai atingir todo mundo aqui, como a pandemia começou na China, pegou o mundo inteiro. Então, é isso que Deus
nos convida, Jesus nos convida. Pai nosso que estás no céu. O que acontece com o meu irmão, acontece comigo. O que afeta o meu irmão, afeta a mim também. Eu falo, se acontece alguma coisa aqui, nessa cidade, uma calamidade, ela não afeta só aqui, ela vai afetar o país. Afetando o país, afeta o continente, afeta o planeta. Então, toma cuidado. Se eu estou sendo a galinha, será que eu estou sendo o porco ou eu estou sendo a vaca? Né? Porque no final, né, a responsabilidade das nossas escolhas são nossas. Então, tudo aquilo que eu tenho, que eu tiro da lei de Deus, eu vou ter que ressarcir de alguma forma. Então, quando o ratinho chegar e pedir socorro, vai lá e ajuda, tá? Para que mais tarde eu não tenha que, né, pagar a conta do rato. Então é isso, gente. Eu espero que a gente tenha podido junto absorver um pouquinho mais do entendimento desse mestre, que é o nosso querido Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Estudem, procurem saber mais do Evangelho, procurem ler mais do Evangelho, e vamos tentar viver isso, levar isso sempre da outra face, perdoar, amar, porque se nós somos cristãos, nós precisamos viver como Cristo viveu. Tenham todos uma boa semana, um bom dia, e que Deus continue nos abençoando, nos perseverando nessa compreensão dos ensinamentos dele. E aí, pessoal, tudo bem? Ratinho danado esse, né? Ele sabia o que ia acontecer. Fala sério. Tem que tomar cuidado, né, com os vizinhos. Alguém tem algum comentário? Pergunta não, que ela falou que não vai responder hoje, não. Moço, não adianta perguntar nada. Tudo certo, então? Podemos prosseguir? Então, só agradecimento, né? Pela doação do tempo, pela ajuda e tudo mais. Vamos falar, então, das coisas do centro na semana que vem. Essa semana que inicia agora, dia 25, vamos ter uma palestra com o Schubert, Humberto Schubert Coelho. Já descobriram o parentesco, né? É parente da Sueli e parente do Oswaldo, né? Que é Coelho também. Então, todos estão convidados, vai ser na quarta-feira, 7 da noite. Quarta-feira. Vem direto para cá, né? Não vai para casa, não, porque senão amolece. Vamos prestigiar, né? Prestigiar nós, porque nós que somos beneficiários dos estudos. Ele vai fazer o trabalho dele do mesmo jeito. Quem vai perder é quem não veio, né? Mas é bom prestigiar. E vai ter jantar, que a Simone vai estar cozinhando esse dia, especialmente para a gente. Vai ter jantar. Vou fazer a canja. E torresmo, que é do porco lá. Né? A canja. E também vamos ter no dia 5 de outubro, o nosso barbecue. Vai ser aqui do lado, mas a gente pede, por favor, que as pessoas, se podem, comprem o convite antes. Se não quer comprar, só põe o nome lá, garantindo que vai, para a gente ter uma certa noção de quantas pessoas vão participar, que é muito engraçado, é muito divertido o barbecue. Acho que isso na quarta-feira antes. 7 dias antes, né? 5 dias antes. Aqui do lado. Vai ter aqui do lado, aqui pertinho, tem estacionamento na rua aí, tá tudo certo. E é sempre divertido. Nós fizemos uma festa junina, eu lembro, eu vim, muito legal, muito divertido. A gente é garantido a diversão. Música com as nossas queridas. Opa! E... Com certeza mudou a data, não tenho certeza. Talvez, vamos contar assim, dá tudo certo. Então, tá feito o nosso convite. E daqui a pouco a gente vai ter a Feira do Bolo, que eu estou esperando já, né? Já está demorando já, né? A Feira do Bolo. Vai ser anunciado. Vai ser anunciado ainda, mas tá próximo. 12 de outubro? Então, Feira do Bolo também, 12 de outubro. Dia das Crianças. Opa! Que conveniência, hein? Que coincidência, Nuno. Mais uma coincidência aí, tá vendo? Dia das Crianças e Nossa Senhora Aparecida. Então, tá bom. Tá tudo certo, então? Podemos prosseguir? Hoje o almoço.
Ah, eu não vou falar mais do almoço, não. Se não comprar, já sabe. Hoje o almoço está de primeira. Estrogonofe. Já vou falar. Estrogonofe de frango. Estão cozinhando lá. Filha. É o frango do ratinho também que foi. Mas tem uma opção também de estrogonofe para quem não come. Vegetariano. Olha só, o pessoal pensa em tudo aqui, hein? Que bênção, hein? Pensamos em tudo. Então, todos convidados para o nosso almoço, que é para ajudar essa casa, né? Para ajudar a manter essa luz acesa, essa casa aqui para nos abrigar. E eu vou falar um pouquinho dos nossos estudos, convidando mais uma vez para os nossos estudos. Nós temos estudos na segunda-feira, na quarta-feira com a Terezinha, na quinta-feira comigo, na sexta-feira com a Silma, no sábado com o Nuno, com o Edson. Nuno, qual que é o seu estudo mesmo, Nuno? Leon Denis, né? O grande enigma. Que horas? 1h15 da tarde. Nós temos a meditação, que é maravilhosa. Temos o tratamento espiritual, se a pessoa não pode vir, ela pode pedir para alguém fazer no lugar, que é logo depois da meditação. No domingo nós temos estudos também, cedo, a nossa palestra que estamos aqui agora. Então, também temos no domingo, quem precisa, por exemplo, está no Brasil, precisa de preces, nós temos um grupo que faz preces com a Silma, é só falar com a Silma, que alguma pessoa vai contatar, e é feito assim como um tratamento espiritual, mas são preces intercessoras, são 4 domingos consecutivos que um grupo de trabalhadores dessa casa se reúnem e fazem a prece para aquela pessoa que está precisando, e a gente sabe que ajuda, nós temos certeza absoluta. Jesus nos disse que quando tem um ou mais em seu nome, aí estará. Podem ter certeza que ajuda e ajuda muito, alivia muito, traz muito conforto. Vocês podem acreditar. Se alguém estiver precisando, por favor, faça essa caridade, ou se nós mesmos estiver precisando, fazemos essa caridade para conosco. Conversa com a Silma, fala com ela, dá a informação, e ela vai ligar no dia certo e vai fazer as preces. Quem tiver a possibilidade, vem sábado. Sábado, logo depois da meditação, nós temos o tratamento espiritual. Muita gente se beneficiou já, e ainda muita gente está sendo beneficiada, e eu tenho certeza que muita gente vai ser beneficiada com isso. Então, a casa está à disposição, nós só pedimos a colaboração de vocês, que nos dê a oportunidade de ajudar também, que vocês possam vir participar dos estudos com a gente. É muito bom estudar em grupo, porque a gente vê diferentes aspectos, né? Uma pessoa lê de uma maneira e entende, lê a mesma coisa, entende diferente. Então, é bom trazer essas ideias juntos, e a casa oferece isso, desde o Evangelho segundo o Espiritismo até obras maravilhosas, como a Terezinha, é Principiante Espírita, com o Luiz Hu, um livro importantíssimo, que pega lá desde o começo, como foi criado tudo, né, como saiu, como começou o movimento espírita com Allan Kardec, e vem trazendo passo a passo. Na quinta-feira, nós trabalhamos com o livro Aconteceu na Casa Espírita, que já está quase no final, e já tem que começar a discutir qual que vai ser o próximo, porque a gente não quer parar com esse trabalho, a gente quer continuar, né, desvendando mais livros, com o Nuno, Leon Denis, que é obras maravilhosas. Nuno, é online também o seu, ou é só aqui presencial? Os dois? Olha aí, se não puder vir, pode pegar. Os links estão à disposição ali na livraria. Então, todos estão convidados. Tudo certo? Alguém tem alguma pergunta sobre os estudos? Alguém tem alguma pergunta sobre o tratamento espiritual? A gente tem alguns minutinhos que a gente pode falar. Tá tudo certo? Então, vamos seguir adiante.
Eu acho que a Geusa não trabalhou o suficiente, vai trabalhar um pouquinho mais, ela vai fazer a nossa oração final, que ela já está inspirada, já iluminada, vai fazer a nossa oração final, e que Jesus nos dê uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, uma semana de paz, de amor, de entendimento, de caridade. Muito obrigado pela presença de todos, é muito bom estar aqui no domingo, vocês estarem aqui também, é muito legal. Vamos lá? Pai nosso, que estás no céu, nos ajuda, Senhor, a santificar o teu santo nome, a trazer para a nossa vida o pão do vosso evangelho e dos vossos ensinamentos. Que nós sejamos, Senhor, dignos e compromissados, que a sua vontade seja sempre feita, assim na terra como no céu. Nos perdoa, Senhor, ainda, tantas vezes que nós ofendemos o nosso irmão. Nos ajuda, nos auxilia, Senhor, a caminhar, vivendo, exemplificando, sendo um evangelho vivo na vida daqueles que nos cercam. Obrigada, Senhor, por ter vindo, por ter nos ensinado, por ter nos deixado uma direção a seguir. Mas nos segura pela mão, Senhor, porque nós podemos ainda nos desviar do caminho. Que a tua graça, que a tua misericórdia possa ser sentida em cada coração que habita esse planeta. Que o seu amor, Senhor, nos inunde a alma, para que o bem, a paz, a caridade se faça a cada dia mais verdades na nossa vida. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.